O caso do Tadala Fellas é um daqueles casos onde a gente pergunta se os fins justificam os meios. Pra quem não conhece, o Tadala, ele é um influenciador digital. Ele era meio do mundo na maromba, ele fazia uns conteúdos meio engraçados ali, quebrando coco, fazendo meio que um parkour. Ele era muito ligado, ele era muito próximo, muito íntimo com o Léo Stronda. Ele, se não me engano, ele participou de um Fight Music Show também, onde ele lutou, né? E se eu não me engano, eu posso estar enganado. Ele sempre teve esse conteúdo ligado com a maromba e tal. E essa semana o mundo da maromba implodiu, né? O querido Gorgonoide deve ter ficado um pouco mais rico, porque o Tadala resolveu começar a publicar conteúdo adulto e publicou com outro influenciador digital, conteúdo gay, né? Onde não assisti ao conteúdo, não posso falar, então o review do conteúdo vai ficar para outro canal, né? Mas ele gravou conteúdo com o cara e a galera da maromba ficou maluca, né? Tá todo mundo louco, né? Você vê Toguro, Balestrin, todo mundo comentando, o Léo Stronda puto porque o maluco usou uns vídeos com ele pra chamar atenção na rede social. Então, assim, virou uma coisa meio de polvo rosa, né? Então, esse cara que era ligado ao conteúdo da maromba, de fazer uma zoeira. E aí ele postou esse vídeo daqui, ó. Enquanto os crentes estão me julgando, em nome de Deus eu continuo fazendo o meu, crescendo cada dia. Hoje eu fui convidado para a sede do Laranjinha para receber um prêmio. Esse ano aposento minha família, meus amigos e ajudo muita gente. E esse daí é meio que a justificativa que muita gente que acaba indo pro OnlyFans fala, né? Ah, eu fui pro OnlyFans, eu fui pro Privacy, eu fiz conteúdo mais 18, e eu tô aposentando minha família, eu tô ganhando dinheiro, eu tô me dando bem, então é isso que importa, né? É isso que importa, é isso que vale, é isso que compensa. E aí o bagulho que você vai olhar e vai falar assim, tá, será que isso justifica? E aqui eu quero falar uma coisa que é uma coisa que eu sempre falo no meu conteúdo e muitas pessoas não acabam entendendo, então eu vou falar o seguinte, eu acredito, tá, que a gente não deve julgar a pessoa que faz o conteúdo mais 18 em si, tá ligado? A pessoa em si não é a pessoa que eu acho que eu quero xingar, menosprezar, tratar ela mal, mas o que eu quero julgar, o que eu quero falar a respeito é sobre disseminar esse tipo de profissão e esse tipo de conteúdo e fazer com que isso se torne a única opção de ascensão numa sociedade como a que a gente tá vivendo, a única ascensão de um jovem achar que ele vai conseguir alcançar um certo lifestyle por causa disso. Existe uma glamorização disso, sim, né? Existe sim uma glamorização disso. Você vai ver várias influenciadoras, né, mais 18 aparecendo com carro chique, em viagem cara, falando, paguei a viagem pra minha mãe pra Europa, paguei esse carro chique, você não tem nada, e você é pobre, você é professora, humilhando trabalhadores. Existe sim essa glorificação por parte desses criadores, e eu não vou acreditar na hipocrisia de pesquisadorazinha da USP que vem falar que, ai não, porque tem que trair não sei o quê, porque é o feminismo, empoderamento, não vem com essa porra desse papo não. Então, assim, uma coisa é a gente tratar com respeito e dignidade a pessoa, mas outra é a gente falar sobre como isso daqui, às vezes, é uma vulgarização, acaba a objetificação dessas pessoas que não são vistos mais como pessoas, são vistos como objetos, e é exatamente isso que acontece na sociedade. O trabalhador sexual, ele não é visto como gente, ele é visto como um objeto. E durante muito tempo, e aqui todo mundo conhece minha jornada, e minha jornada sempre foi muito clara, eu trabalhei com conteúdo pro público masculino de diversas formas, e a gente chegou sim a trabalhar com conteúdo mais 18, falando com pessoas da indústria. Fui patrocinado por um canal de mais 18, e depois de determinado momento na minha carreira, depois de umas brigas com algum sócio, né, brigas bem sérias, eu decidi que esse era um conteúdo que eu não queria mais me envolver, não queria usar o meu nome mais nisso. E o que eu vi ali do outro lado era uma parada que me deixava muito preocupada. A gente conversou com diversos trabalhadores dessa indústria. A gente falou com garotos de programa, falamos com atores, atrizes, pessoas que faziam cam girl, pessoas que faziam conteúdo próprio, pessoas que faziam com produtoras. E boa parte dessas pessoas falavam sobre como muitos desses trabalhadores tinham problema de saúde mental, muitos desses trabalhadores tinham problema com droga, muitos desses trabalhadores eram abandonados pela família, muitos desses trabalhadores eram ostracizados. E nessa glamorização, a gente acaba olhando a ponta do iceberg e ganha muito dinheiro, mas existe toda uma galera ali embaixo que não ganha dinheiro. E acaba queimada dentro do próprio círculo, acaba ostracizada, acaba sendo jogada, acaba sendo rejeitada, acaba sofrendo pela consequência de um julgamento que as pessoas olham de maneira idiota e acaba não vendo o que vai ter no futuro. Eu tenho uma conhecida minha, que eu não quero falar nomes, não quero citar nomes, que ela gravou um conteúdo, se eu não me engano, aos 18, 19 anos de idade.
tá? Papo de, sei lá, 20 anos atrás pra mais. Até hoje, ela recebe mensagens, pessoas perseguem ela, vão no perfil do marido dela, por causa de um vídeo que ela gravou com uma produtora de conteúdo adulto brasileiro. Ela paga pelas consequências dos atos dela até hoje. Ela é perseguida, ela sofre comentários, vão nos lugares em que ela frequenta, manda mensagem pras pessoas que ela conhece sobre isso, e ela sofre com isso. E o Tadala, provavelmente ele vai ganhar muito dinheiro, né? Se eu não me engano, ele tá no alto ali do privacy. Mas acho que existiam outros jeitos dele ganhar dinheiro. O cara é um influenciador na maromba, o cara já tinha um nome grande. Pô, eu conheço, eu nem gosto tanto assim de acompanhar o mundo na maromba e conheci o cara. Pô, eu sou um influenciador zeco, sou um influenciadorzinho. Não ganho metade do dinheiro que um Cariani tem. Hoje eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 patrocinadores no meu canal. Inclusive, usem o cupom Genética na Growth que vocês ajudam a criação do conteúdo. Eu talvez não tenha o estilo de vida de andar de Porsche, de ser milionário, eu talvez não aposente minha mãe, não aposente meu pai, mas eu tenho um estilo de vida digna. Estilo de vida muito bom, muito bom. Uma rotinazinha muito boa, pago um rolezinho com a minha mina, pago um plano de saúde pro meu pai, ajudo minha mãe, tenho minha academiazinha, tô juntando um dinheirinho pra comprar uma casa, moro numa casinha de 100 metros quadrados que é muito confortável pra mim e pro meu cachorro, né? Queria uma casinha com um jardim, mas por enquanto eu tô guardando. E não sei se tem um dinheiro que me dariam, que eu liberaria o meu rabo, que eu, sei lá, mamaria um cara só por causa de uma grana, né? E aí, mas aí é um julgamento de cada pessoa, né? Mas eu acho uma pena, porque isso vai vir com consequências, porque você já tá vendo a própria comunidade já rejeitando o maluco. A comunidade já puta, a galera rejeitando, virando motivo de piada, virando chacota. E é uma comunidade que, pô, o pouco que eu conheço da comunidade maromba, não é a comunidade mais LGBT friendly que existe, né? É uma comunidade bem machista, uma comunidade que ela não é muito aceita com isso. Então, assim, o cara acaba fechando uma porta, abrindo as pernas pra outro cara. E parecia um conteúdo que parecia um cara muito divertido, muito legal. Parecia um cara que, pô, os vídeos com poucas coisas que eu vi com o Léo Stronda parecia um conteúdo muito legal de ver, engraçado. Bem aquela coisa molecote de maromba, mas, pô, que tinha a quantidade de coisa que podia fazer, a quantidade de orientação que podia ter, a quantidade de porta aberta, de contato que tinha. Mas às vezes talvez não sustentasse o lifestyle, ou talvez não conseguisse sustentar essa meta daí, que é aposentar a mãe, aposentar a família, aposentar tudo. E aí, de novo, pô, se o cara vai conseguir fazer isso, é a pergunta que a gente faz. O fim justifica o meio? Se eu conseguisse aposentar meu pai, minha mãe amanhã, será que eu olharia e falaria assim, pô, mas um aninho fazendo conteúdo aqui de batalha de espada, será que não compensaria a felicidade de poder aposentar minha família, de poder ter uma segurança financeira nesse país? Ou será que meus princípios seriam maiores? No meu caso, meus princípios são maiores, né? Jamais me envolveria com isso, até porque não tenho shape, não tenho genética, né, Karine? Não tenho o conteúdo suficiente pra atrair um público. Mas eu acho que às vezes é um pouco de pensar. Eu gravei um vídeo esses dias, que ainda vai ao ar, onde eu falava um pouco sobre como eu sinto que essa geração mais nova é muito sobre isso, né? O resultado importa acima de qualquer coisa, né? O que você vai ganhar, o lucro, a vantagem financeira, o jeito como você vai estar na frente, ele importa independente do que vai acontecer. E no fim do dia, você pode usar exatamente isso como uma medalha, né? Ah, mas eu tô de Porsche. Ah, mas eu tô com dinheiro. Ah, mas eu ganho mais dinheiro que você. Então eu sou melhor que você porque eu tenho tal. Então, se eu tenho tal, eu sou uma pessoa acima de você, porque eu consegui os bens financeiros, né? Eu consegui as posses suficientes, então isso justifica, né, a moralidade, me enfiar nesse tipo de coisa, ter me afastado de uma galera, ter brigado com uma galera. Então, assim, não sei também o quanto que não é performático, o quanto talvez não tenha sido combinado com essa galera. Eu não sou tanto assim no meio, né? Pra poder saber disso, mas eu olho assim, olho com muita preocupação, né? Porque também é um exemplo muito ruim que passa pro jovem. Imagina um moleque marombeiro que ria, que dava risada, que olha aquilo e fala assim, pô, será que esse é o caminho? Não sei se é o caminho, tá? Não sei também qual que é o caminho da riqueza, não sei qual que é o caminho da felicidade, eu não tenho essa resposta. Eu tô também trabalhando duro em prol da minha prosperidade, da prosperidade da minha família, das pessoas que eu amo, mas eu acho que às vezes a gente precisa ter um limite moral e digno, e acho que a gente vender um pouco a nossa dignidade, a gente se objetificar, a gente se tornar um objeto, porque a partir de agora ele se tornou um objeto, né? Ele é um objeto ali de um cara que vai querer esvaziar uma mamadeira, vendo o conteúdo dele ali, ele se torna aquilo, não se torna mais uma pessoa, se torna um não ser, né? Se torna uma criatura a ser admirada ali, mas ela não tem personalidade, a gente não quer que fale, a gente não quer que se expresse, a gente quer que seja ali um objeto pra você tocar uma, imaginando ali enquanto paga os seus punhados de reais ali pra que ela performe uma atividade sexual em tela.
E acho que um ser humano ele pode ser muito mais do que esse não ser. Mas acho que a gente tá num momento tão fodido economicamente que tem uma rapaziada que encontra esse atalho e vai feliz. Mas eu não acho que esse seja o caminho da felicidade de todos. Mas desejo aí, se o Tadala tiver na plena consciência de seus atos, desejo toda a felicidade pra ele. Desejo que ele encontre uma paz aí dentro disso, porque tudo que eu sei de pessoas que trabalham na indústria de mais 18 é um caminho muito tortuoso, é um caminho muito difícil, muito problema mental, muito julgamento, muita zoeira, muita pressão em cima e sei lá, né? Sei lá. Acho meio nada a ver, né? Mas aí fica você, o que você achou desse momento aí do Mano Tadala? E não, porra, não tinha nada a ver, chata, né? E é nóis, valeu.